Obrigado, Flavinha. E hoje no quadro Histórias e Testemunhos, nós estamos recebendo dois brilhantes jovens em nosso estúdio. Vieram lá de Niterói, região ali próxima à cidade do Rio de Janeiro, e eles fazem um trabalho extraordinário, como vocês viram na primeira parte do programa. Então a gente vai continuar falando da Associação 7. Conosco aqui nos estúdios, Rodrigo Dias. Obrigado, Rodrigo, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. E também o Pedro de Barros. Tudo Prazer bem, Pedro? Estar aqui, tudo bem. Que bom recebê-lo aqui. O Rodrigo e o Pedro formaram, juntamente com um colega que hoje está no Nordeste. Isso. Né? Qual o nome dele? O Anderson. O Anderson. Um abraço para você, Anderson, que você deve estar assistindo a gente. Esse extraordinário ministério, Associação 7. Começo perguntando aos dois. Vou começar aqui pelo Rodrigo, mas eu quero ouvir os dois. Por que vocês, mais o colega que está no Nordeste, e como é que foi isso? Como é que nasceu essa ideia desse ministério? A gente sentou um dia para conversar e a verdade é que assim, a gente vive numa geração que quer mudar o mundo, né? É verdade. Eu também tentei, não consegui, não. Ainda está tentando, você está fazendo a fé, transmitindo né? histórias. E a gente, então, vive nesse contexto e um indício disso é a gente vê o crescimento dos negócios sociais e mesmo os negócios que visam lucro têm uma preocupação ambiental ou de reduzir a desigualdade, de resolver algum problema para que o mundo seja melhor, mas, ao mesmo tempo, isso aconteça de uma maneira sustentável. Então, a gente vive nessa geração que tem esse desejo de melhorar o mundo. Por outro lado, essa mesma geração vive num contexto social e tecnológico em que a gente tem pouco tempo, porque a gente tem cada vez mais atividades para fazer, cada vez mais informações para consumir e o dia continua tendo 24 horas. Então, Claro. a gente, por um lado, a gente quer mudar o mundo e, por outro lado, a gente não tem muito tempo para fazer isso, né? Então, a gente começou a nossa conversa com essa preocupação. A gente quer fazer algo bom, mas a gente não tem muito tempo porque a gente tem o nosso estudo, o nosso trabalho, as nossas atividades de uma maneira geral que já ocupam bastante tempo. Então, a SET começou a partir desse desejo e, ao mesmo tempo, dessa dúvida. Como é que a gente vai mudar o mundo tendo pouco tempo para isso? Quem que jogou isso na mesa, essa ideia? Então, a gente, né? A gente ali conversando. A gente conversando, e aí a pergunta foi como resolver isso. A gente tem essa característica, né? A gente sempre pediu, vamos ajudar ali, vamos ajudar. Poxa, eu tenho pouco tempo. E eu sempre escutei isso das pessoas. E isso, muitas vezes, é o impedimento até de começar o projeto. Exatamente. E aí, a gente, com esse problema, a gente propôs uma solução que eu queria dividir com você. Então, vamos lá. Que por mais que a gente, durante a nossa vida, a gente teve diversas oportunidades. Tanto, não estou falando só na área de educação, na área profissional, em desenvolver vários talentos, adquirir cultura, conhecimento geral, né? E eu acredito que cada um de nós pode dividir e compartilhar isso com outras pessoas. Esse pouco que talvez a gente ache que tem, talvez seja muito para uma outra pessoa. Então, assim, nós temos pouco tempo, né? Mas temos muito a oferecer. Se a gente conseguir, de alguma maneira, se desenvolver durante essa entrega desse conhecimento adquirido, eu meio que solucionava o problema das pessoas em participar. Porque eu falei, mas eu tenho pouco tempo, mas quando você estiver dando o seu tempo, você vai estar se desenvolvendo na sua profissão. Aí a pessoa, ela olhava para a gente, como assim? Quer dizer que quando eu vou dar 1 hora, 2 horas, eu vou estar sendo um melhor profissional? E a gente começou a vender esse discurso, porque a gente acredita nisso. Eu gostei do exemplo que vocês deram aqui no bate-papo, aqui antes de estar gravando. Por exemplo, um fotógrafo, né? Vocês citaram. O fotógrafo, eu quero um fotógrafo para ir lá documentar o que está sendo feito, imagino, né? Então, esse é um exemplo, quer dizer, exatamente. mas você também vai receber, né, de volta, né, uma situação nova, um tipo de situação que você vai fotografar que você nunca tinha feito se você não estivesse no projeto. Isso. Exatamente. O fotógrafo é um engenheiro muito técnico, eu sou engenheiro, né? Eu, na SET, eu tenho a oportunidade de desenvolver o meu lado interpessoal. Trabalho em equipe, eu tenho que desenvolver empatia, porque nem sempre o voluntário ele tem tempo
e a gente tem um projeto para tocar. Claro. Então, esse desenvolvimento pessoal acontece com a gente que fundou e com os voluntários que participam. A estrutura hoje, como é que está? Quantos fazem parte da diretoria, vamos dizer assim, de vocês? Quantos são voluntários frequentes? E esses pontuais, como é que vocês dividem isso? Nós somos hoje em 10, né? Na direção. Na né? direção. Isso, na direção nós somos... Primeiro, todos somos voluntários, né? O DNA da SET é o voluntariado. Uma organização, né? Nós somos uma empresa sem fins lucrativos, temos CNPJ, formado por voluntários. Né? Somos 10 na diretoria, né? E temos mais 30 como professores. Né? Quando eu falo diretoria, seria na administração da empresa. Para a coisa acontecer, como se fosse o núcleo da empresa. O núcleo da empresa, isso. E a gente tem mais 30 professores para o que a gente oferta, que esses sim têm relacionamento direto com as pessoas das comunidades. Mas né? a pessoa tem que ser professor ou é um tutor? É uma pessoa que vai ensinar? Boa pergunta. Ela não necessariamente ela tem a formação de professor, né? Ela vai ensinar com aquilo que ela aprendeu durante, por exemplo, eu tenho o Carlos, ele é contador, né? Inclusive você já conheceu, Sim. E ele dá um curso de empreendedorismo. Ótimo. Então, assim, ele não é professor por formação, mas ele tem muito conhecimento agregado para passar para as pessoas na área de empreender. Né? E a gente, além disso, a gente tem mais uns 30 a 40 voluntários apoiadores, como você falou bem do fotógrafo. Ele não está lá sempre no Instituto, mas quando a gente precisa de conteúdo nessa área, ele pontualmente vai, tira as fotos e dá um pouquinho da profissão dele para a gente, para o projeto. Pedro, há quanto tempo vocês estão fazendo isso? Tem pouco mais de 3 anos que a gente teve a nossa primeira conversa. Nossa intenção inicial, nosso círculo de amigos todo estava terminando a faculdade ou estava formado, alguns fazendo mestrado, doutorado. Então, nossa conversa inicial foi pensando em criar um pré-vestibular. A gente queria dar essa possibilidade também para outras pessoas. Nossa primeira conversa era essa. E à medida que a gente foi fazendo contato, a gente foi percebendo que muitas pessoas queriam ajudar, queriam dedicar o seu tempo, alguma habilidade que tinham, mas essa habilidade não se encaixava em um pré-vestibular. Então, um contador, alguém que era da área de tecnologia, poderia, por exemplo, dar aula de informática, mas não poderia ensinar nenhuma disciplina específica que cairia no vestibular. Então, um sonho que começou como um pré-vestibular acabou se tornando algo muito maior. E depois que a gente começou a escutar um pouco mais a comunidade, a gente percebeu que o pré-vestibular nem era a necessidade, o interesse principal da comunidade. Né? A gente teve uma pessoa, um voluntário da área de comunicação, que ele falou, a gente precisa pesquisar o público. E aí, uma equipe de voluntários subiu a comunidade, quase fazendo um censo, perguntando o interesse da comunidade, e a gente percebeu que eram poucos que terminavam o ensino médio, e dos poucos que terminavam o ensino médio, menos ainda queriam estudar para entrar na faculdade, para passar 5 anos, para ter, então, uma qualificação melhor. Para eles era mais interessante ter um curso que fosse mais rápido, né? Então, um curso, por exemplo, de empreendedorismo ou outro curso que a gente tem, um curso de panificação, ele passa ali alguns meses, tem uma qualificação e aquilo dá um retorno mais rápido para aquela pessoa. Isso era um anseio mais forte da comunidade, né? Então, a gente começou com essa intenção do pré-vestibular e isso acabou crescendo à medida que apareceram voluntários com outras habilidades. E a abrangência de vocês? Vocês estão impactando pessoas só da região de Niterói ou também nos arredores ali? Como é que está funcionando o esquema de crescimento de vocês? Hoje a gente atua em 2 comunidades, né? Isso. Na Vital Brasil, é uma comunidade de Niterói, e no Preventório. Que foi onde a gente começou, né? A gente começou no Preventório. Já explodiu em 2. E aí agora, mais recentemente, a gente conseguiu um espaço novo onde a gente tem uma nova sede, que é no Vital Brasil, uma outra comunidade ali em Niterói. E a gente tem conversado com amigos que querem levar o projeto para comunidades do Rio. Isso. Novos voluntários com novos talentos. Que né? tem ido lá em Niterói, conhecido. Esse é um projeto que dá para clonar, né? Sim. Como é que vocês veem o futuro, né, desse processo? O Pedro falou muito bem. O voluntário, ele é DNA do projeto, certo? O nosso sonho para o futuro, inclusive você está falando com o Pedro isso, só que ele tem um limite. Ou seja, você tem um limite de tempo para dar no voluntariado, né? 1, 2, 3 horas por semana, às vezes, né? A nossa intenção
crescer e como escalar isso, né? A diretoria, o meu sonho é que ela seja sempre voluntária. A diretoria vai ser sempre voluntária porque é a essência do projeto. Mas entrando dinheiro, a gente tenha uma estrutura para servir os outros voluntários. Então, um exemplo básico, se a gente tem 100 voluntários, teríamos que ter 10 pessoas contratadas para dar suporte para o voluntário e o voluntário que vai ter o relacionamento com as comunidades. Agora, qual é o perfil desse voluntário? Quer dizer, alguém que está assistindo aqui é lá da região e tal, quem que pode se enquadrar nesse processo que vocês estão, né, fazendo lá? Basicamente, o voluntário tem uma característica, ele quer estar lá. Isso. Então, ele chega lá e fala, eu quero estar aqui, o que eu posso fazer? E aí a gente pergunta, bom, o que você sabe fazer? Né? Além da profissão, geralmente a profissão é a primeira coisa que ele tem a oferecer. Mas, às vezes, ele tem uma habilidade que não é exatamente o que ele faz profissionalmente, mas ele sabe tocar um instrumento. Ele é músico, amador, mas tem aquela habilidade, então ele pode dar uma aula de música. Né? Ou ele tem alguma outra habilidade técnica ou alguma outra talento que ele desenvolveu ao longo da vida e ele vai ajudar com o tempo que ele tem e com o talento que ele tem. Então, quem é o perfil? Quem pode ajudar? Quem quer ajudar? Você chega lá e vai ter sempre alguma coisa que a gente vai descobrir que a pessoa pode fazer com o tempo e com o talento que ela tem. Mesmo uma pessoa, vamos supor, que queira ser voluntária, mas não tenha tanto estudo, não possa ficar à frente das pessoas para ensinar, tem espaço também? A gente tem um exemplo, são 2 exemplos, de alunos nossos da comunidade que se tornaram professores. A Claudiana deve estar assistindo a gente, ela foi aluna de empreendedorismo do Carlos, né? Ganhou um equipamento no final do curso e hoje ela é pedagoga por formação, mora na comunidade e hoje ela é professora de alfabetização de adulto. Então, qualquer um pode ajudar. Quantas pessoas já foram impactadas com esse projeto até hoje? Mais de 500 pessoas. Mais de 500 pessoas. Sim, certamente. Que maravilha. Porque a gente tem cursos mais curtos, né, de 2, 3 meses e cursos que se estendem pelo ano todo. Então, reunindo todo mundo que já passou pela SET em algum curso. E certamente parte dessas pessoas vão conhecer de alguma maneira, né, a parte também espiritual, que nunca vai estar do lado, né, havendo oportunidade de vocês também falarem do amor transformador de Jesus em algum momento. Né? Exatamente. Olha, foi um prazer conversar com vocês, parabéns, que isso ciclone pelo Brasil, pelo mundo, a gente está precisando disso, transformar a vida das pessoas e fazer com que se tornem cidadãos, né? Que se tornem pessoas úteis à sociedade. Obrigado por estarem aqui, parabéns. A gente agradece esse espaço, essa oportunidade. Obrigado. Ok. Bem, ficamos hoje por aqui com histórias e testemunhos. Eu quero te ver na próxima semana, se Deus quiser, de novo aqui. Vamos estar aqui com um outro convidado ou convidados. Te espero, hein? Voltamos agora com a Flávia.